obra, nomeie, aponte. Se fosse o indique, teria uma mudança, uma peculiaridade. Mas se fosse o aponte, aí você faz assado. Aí você fala, esquizofrenia de punheteiro. Isso é mentira. Se mudar aqui do identifique pro indique pro cite, você vai responder exatamente a mesma fucking coisa. Ok? Por isso que eu falo pra vocês que a missão mais difícil é dominar dentro da baliza correta, dominar o conteúdo que vai ser cobrado nessa prova. Que é basicamente o trabalho árduo que eu tô aqui igual uma filha da puta fazendo com você. A parte técnica de elaborar a resposta padrão ouro, verbo de comando, meu amor, isso é mole. Agora tem que fazer do jeito certo, que é o jeito que eu te ensino. Não adianta vir aqui falar, ai, eu acho lindo o jeito que a Carol faz. Ai, mas na hora eu fico nervosa, porque a tia Loroca me falou que eu tenho que fazer respostas completas. E aí se perde na porra do teu personagem. Entendeu? Então vamos lá, identifique a curva que representa a difusão facilitada, justificando sua resposta, justificando o segundo verbo de comando, justifique, explique, explicite, já pertencem à família dos verbos de comando argumentativos. Lembrando que quando eu tenho que justificar algo e uma questão vem contextualizada com gráfico, infográfico, elementos analíticos dentro da própria questão, eu sou obrigada a referenciar o que está aqui. Tem que ter informação tirada dali aqui. É onde você lembra da minha doce voz falando para você, leia a porra do gráfico, tá? Em seguida, aponte uma característica físico-química das moléculas que realizam esse tipo de transporte. Agora sim, vamos para o gráfico. O que eu tenho no eixo X do meu gráfico? Você sabe que tem uma forma correta de fazer a leitura das informações de um gráfico, não sabe? No eixo X eu tenho a causa, no eixo Y eu tenho o efeito. Então, o que acontece aqui provoca o que acontece lá. Isso aqui é a causa, aquilo é a consequência, o efeito. Então, o que estava sendo testado no experimento em si? A concentração no meio extracelular da tal substância. Repara que aqui a gente tem uma ordem crescente. Então, à medida que a concentração da substância no meio extracelular vai aumentando, o que isso causa de efeito na velocidade do transporte dessa substância através da membrana plasmática dessa célula? Eu tenho um comportamento inicial dentre as curvas A e B com um padrão semelhante. Qual? À medida que a concentração da substância no meio extracelular está aumentando, a velocidade do transporte dessa substância também está aumentando. A diferença gritante entre as curvas A e B, além, né, da inclinação, da velocidade em si, vai acontecer a partir de uma determinada concentração da substância. Que aí, na curva A, mesmo continuando a aumentar a concentração dessa tal substância no meio extracelular, você percebe que a velocidade só aumenta. Ela apertou o acelerador e foi. É uma curva diretamente proporcional e não saturável. Já a curva B é diretamente proporcional até que uma determinada concentração seja atingida. Quando uma determinada concentração da substância no meio extracelular é atingida, a velocidade máxima também é. Isso aqui é um padrão típico, que é a saturação de algo. E agora é o momento de eu entendendo que o que a questão quer de mim é a curva que representa difusão facilitada, eu voltar a minha cabeça para o entendimento de que características envolvem esse tipo de transporte celular chamado difusão facilitada, para que eu escolha o comportamento entre a curva A e B. Galera, vamos lá. Quando a gente fala de transportes de moléculas de baixo peso molecular através da membrana plasmática, a gente vai estar falando de transporte do tipo passivo ou ativo. Os transportes passivos também são chamados de transportes por difusão. São transportes em que as moléculas se movimentam do local de maior concentração para o local de menor concentração em busca do equilíbrio. Difusão é isso, é um movimento em busca do equilíbrio. Como isso é um movimento da natureza, não envolve gasto de energia. Não tem ATP, por exemplo, sendo gasto pela célula.
Dentre os tipos de transportes passivos, nós temos a difusão simples e a difusão facilitada. Difusão simples é aquela em que as moléculas atravessam a membrana passando diretamente pela bicamada fosfolipídica, não tem auxílio de proteína nenhuma de membrana. São moléculas comumente bem pititicas, então de baixinho peso molecular, comumente apolares, porque para atravessar diretamente a bicamada fosfolipídica tem que passar por esse forte núcleo hidrofóbico das caudas de ácidos graxos. Então, comumente apolar, hidrofóbica, mas sempre tem exceção. A molécula de água, por exemplo, ela é polar, mas ela é tão pequenininha que ela consegue também fazer difusão simples. Então, ela é uma exceção. Mas, comumente, moléculas pequenas e apolares. Uma coisa que é inegociável é que as moléculas não sejam carregadas eletricamente. Íon não consegue passar aqui nem fudendo. Aí não dá. Ok? Polar, não iônica. Pequenininha, tipo água, até vai. Mas íon, no way. E o que é a difusão facilitada? A difusão facilitada é a difusão mediada pelas chamadas proteínas carreadoras, que podem ser permeases ou canais. Permeases e canais são proteínas carreadoras, proteínas transportadoras de difusão facilitada. Comumente, canais são iônicos, são para-íons, canal de cloro, canal de potássio, canal de sódio, e permeases para outros solutos, tipo permease de glicose, uma permease de um aminoácido, coisas do gênero, tá? Comumente, porque isso também tem mix aí, tem salseiro de informações, beleza? Muito bem. O que tem em comum aqui é, independente de ser difusão simples ou facilitada, isso aqui é difusão, isso aqui é transporte passivo. Essas moléculas atravessam a membrana a favor do seu gradiente de concentração, que foi aquilo que eu te expliquei, elas se movimentam do local em que elas estão mais concentradas para o local em que elas estão menos concentradas em busca do equilíbrio e não tem gasto de energia para isso acontecer. Tranquilidade? Beleza. Se eu estou pedindo na questão a curva da difusão facilitada, a grande peculiaridade da difusão facilitada para a difusão simples é que nela atuam as proteínas mediando o transporte. Portanto, quando eu observo o comportamento gráfico da curva de difusão facilitada, me chama muita atenção a saturação das proteínas transportadoras. Ah, Carol, eu achava que só enzimas saturavam. Não, gente, enzimas que saturam são enzimas proteicas. Proteínas têm atuação saturável, independente de ser enzima ou transportadora. Proteínas têm atuação saturável. Então, a partir de uma determinada concentração daquela molécula, daquela substância transportada, vai saturar. As proteínas já estarão trabalhando na sua capacidade máxima. E a saturação, ela é mostrada no gráfico pela velocidade máxima sendo atingida. O que acontece em comum, se eu tivesse aqui num gráfico de concentração do substrato, velocidade da reação enzimática, é análogo, porque também é proteína envolvida, entendeu a lógica? Já essa curva azul, que não é saturável, é a da difusão simples. Não tem o que saturar na difusão simples, porque não tem proteína atuando. Quanto maior a diferença de concentração de um meio para o outro da molécula em questão, mais rápido vai ser o transporte. Ponto, não tem saturação. Carol, e se fosse dentro desse mesmo tipo de gráfico, me pedindo o comportamento de um transporte ativo? Transporte ativo, que é aquele que acontece contra o gradiente de concentração de uma molécula, ou seja, ela vai se movimentar do local em que ela é menos concentrada para o local em que ela é mais concentrada, é o oposto da difusão. Gera desequilíbrio, gera acúmulo. É um movimento antinatural e por isso ele tem que ser corrompido. A célula gasta energia para fazer o transporte ativo acontecer, geralmente energia proveniente direta ou indiretamente da hidrólise de moléculas de ATP. Tá? Temos alguns exemplos muito famosos de transporte ativo celular, como a bomba de sódio e potássio, que faz um antiporte de sódio com potássio, ambos contra o seu gradiente de concentração. É um transporte ativo primário, tem gasto direto de ATP, a cada 3 íons de sódio que saem da célula entram 2 de potássio. Tenho certeza que você lembra disso. O que fica muito claro quando eu falo de transporte ativo é que, independente de ser ativo primário, secundário, gasto direto ou indireto de ATP, todo transporte ativo tem algo em comum com uma difusão facilitada. O que tem em comum? Presença de proteínas transportadoras. Comumente, enquanto as proteínas transportadoras da difusão facilitada se chamam permeases e canais, as proteínas transportadoras do transporte ativo comumente se chamam bombas. Bombas, bomba de cloro, bomba de potássio, bomba... Falou bomba, eu já sei, transporte ativo. Falou canal, transporte. Difusão facilitada, provavelmente envolvendo aquele íon, tá? Então, como eu tenho proteína também envolvida em transporte ativo, se eu tivesse que localizar o comportamento da curva dentro do gráfico desse tipo para um transporte ativo, seria análogo ao que a gente está vendo na difusão facilitada. Análogo em que sentido? Antes que alguém chegue aqui atrasado e mal interprete o que eu estou dizendo.
análogo no sentido comportamental de, a partir de uma determinada concentração da substância, saturar, atingir a velocidade máxima daquele transporte. Isso ficou claro para todo mundo? Isso ficou tranquilo para todo mundo? Carol, quais são as características físico-químicas mais comuns das moléculas que fazem difusão facilitada? Geralmente, elas são moléculas também de baixo peso molecular, tem que passar por um porinho no meio de uma proteína transportadora, então comumente também são de baixo peso molecular, como na difusão simples. Polares, hidrofílicas, então elas conseguem passar por esse espaço hidrofílico da proteína transportadora. E, dentre as polares, podemos também encontrar íons, moléculas carregadas eletricamente. Coisa que eu já falei para você que na difusão simples não aconteceria. Ok? Esse termo proteínas carreadoras, ele pode aparecer como sinônimo de permeases em específico ou simplesmente um nome generalista para falar das proteínas transportadoras da difusão facilitada, seja um canal ou seja uma permease. Já se anteveja isso, beleza? Vamos para a nossa resposta. Então, a curva da difusão facilitada é a curva B, meio ponto aqui. A justificativa, falar que na difusão facilitada a gente vai ter saturação, porque tem a participação das proteínas. Basicamente é isso. Se quiser falar também do lance lá de atingir a velocidade máxima associada à saturação, vai ficar muito bom na resposta. E característica físico-química das moléculas que fazem difusão facilitada. Polares ou hidrossolúveis seria o típico, mas dá pra gente aceitar outras opções aqui também. Então, por exemplo, carregadas eletricamente, pode ser uma característica, né? Ou de baixo peso molecular, pode ser outra característica. Mas vamos combinar? A resposta padrão ouro é isso aqui. É o grande diferencial, tá? Mas dá pra abrir esse gabarito e aceitar um pouquinho mais. Tudo bem, gente? Tranquilidade pura e absoluta? Nath caminhando de boa aí? Vamos pra 2. A questão 2, olha como é que a gente é costureira, a gente é fofoqueira, a gente é quizumbeira e a gente é costureira. A gente vai costurando a porra toda. Não tem fio solto nessa preparação. Não tem. É vapo, meu irmão. Não dá. Não dá. Atura a gente. Ou surta sentado no meio fio chupando denúncios do pé. A gente levantou a bola na questão 1 e agora a gente vai cortar essa bola bem na linha dos 3. Olha o complemento de ideia que a questão 2 vai trazer pra gente. Acompanha comigo. Um experimento utilizou células da mucosa oral imersas em uma solução contendo 2 moléculas distintas, a fim de entender seus comportamentos cinéticos, ou seja, velocidade, de transporte pela membrana plasmática. O gráfico abaixo ilustra os resultados obtidos no experimento, em que cada curva representa uma molécula. Indique a curva que representa a molécula que está sendo transportada por difusão simples, justificando sua resposta. Em seguida, indique se ocorreriam alterações no transporte de uma das moléculas, caso a solução fosse deixada em um ambiente com ausência de oxigênio, justificando sua resposta. Que questão linda! Questão 8 da UERJ esse ano. Puta que pariu. Ia pegar muita gente, assim, tipo... Uou! Sabe? Uou! Vamos pro gráfico. Tempo... razão da concentração extracelular e intracelular de uma determinada molécula. Esse gráfico é igual ao da questão 1? Não. Muita gente, por decorar o gráfico da questão 1 sem raciociná-lo, vem aqui de cara e fala qual a curva que representa a difusão simples, justifique sua resposta. Curva 1, porque na difusão simples não tem participação de proteínas transportadoras, portanto não satura. Não é nada disso que esse gráfico está mostrando, gente. Nada disso. Essa discussão cabe no gráfico com os parâmetros lá da questão 1. Aqui eu não estou avaliando no eixo X concentração da molécula e no eixo Y velocidade do transporte, para falar de saturação, de velocidade máxima. São outros parâmetros para você ler na porra do gráfico. Ao longo do tempo, à medida que o tempo de transporte vai rolando, vai acontecendo alguma coisa com a razão entre a concentração daquela molécula transportada através da membrana plasmática da célula, a razão entre a concentração extra e intracelular. O comportamento de um transporte passivo é um. O comportamento de um transporte ativo é outro. Dentro desse gráfico, do contexto desse gráfico, o que me chama a atenção na diferença da curva 1 para a curva 2? A curva 1, ela não estabiliza essa razão, concentração extra e intracelular, em tempo nenhum.
A diferença de concentração extra e intracelular na curva 1, ela só vai aumentando. Enquanto na curva 2, essa razão, ela vai aumentando até um certo momento, e a partir desse certo momento, essa razão estabiliza. O que denota dentro desse gráfico o momento de estabilização da razão da concentração extra e intracelular da molécula? Que o equilíbrio daquelas concentrações foi atingido. Qual é o único tipo de transporte em que nós teremos o equilíbrio sendo atingido e automaticamente aquele transporte perdendo velocidade? Difusão. Quando o equilíbrio, a razão entre a concentração extra e intracelular da molécula, quando isso vale 1, X com X, o equilíbrio foi atingido e o transporte tende a cessar. Na verdade, não cessa, porque as moléculas se movimentam também de forma randômica, mas eu fico trocando 6 por meia dúzia. Sai uma, entra uma, sai uma, entra uma. Então, o fluxo de movimento estabiliza. Carol, ainda não entendi muito bem isso que você explicou. Acho que eu preciso entender melhor. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de transporte através da membrana, já falei para vocês que a gente pode estar diante de um tipo de transporte passivo ou ativo. Transporte passivo pode ser a difusão simples ou a difusão facilitada. Difusão simples não depende de proteína nenhuma, molécula passa diretamente na bicamada fosfolipídica. Difusão facilitada, você sabe que vai envolver uma proteína transportadora, um canal, uma permease, uma proteína carreadora, tá? No transporte passivo de qualquer tipo, o grande objetivo é equalizar as concentrações entre um meio e outro da tal molécula. Enquanto que no transporte ativo, também mediado por proteína, a bomba da vida, com gasto direto ou indireto de ATP, a gente sabe que irá se manter um gradiente diferencial de concentração. Por quê? Porque enquanto no transporte passivo as moléculas se movimentam a favor do seu gradiente de concentração até que o equilíbrio seja atingido, no transporte ativo as moléculas se movimentam contra o seu gradiente de concentração, do local em que elas são menos concentradas para o local em que elas são mais concentradas, o que não vai nunca equalizar a concentração. Esse transporte não tem por que parar à medida que as concentrações se aproximam. Vai ficar cada vez mais diferente. Então, quando eu olho para aquele tipo de gráfico da questão 2, aquele gráfico, para ficar um pouco mais difícil, nós subtraímos os números do eixo Y. Se nós tivéssemos colocado números, facilitaria a sua vida. Por quê? Porque a concentração de estabilização da curva B não é num número aleatório, mas é na razão igual a 1 entre a concentração extra, intra-extra, não importa. Então, o transporte do tipo curva B, ele é um transporte que estabiliza, que para de acontecer quando as concentrações se equilibram. O que significa uma razão? Concentração intracelular, concentração extracelular, ou o contrário, não importa, poderia ser extracelular no numerador, intracelular no denominador, não importa. O que equivale dizer que essa razão vale 1, estabilizou no 1? Quer dizer que a concentração em um meio vale a mesma coisa que a concentração no outro meio. Quando as concentrações entre os dois meios se equiparam, x dividido por x é 1. O objetivo foi cumprido. O objetivo daquele tipo de transporte foi cumprido. O equilíbrio foi atingido. Por isso cessa. Esse outro tipo de transporte, que não vai parar de acontecer quando o equilíbrio de concentrações entre os meios é atingido, ele só vai gastando ATP e seguindo o baile. Cada vez criando um gradiente diferencial de concentração entre os dois meios maior, gerando um processo cumulativo cada vez maior. Isso aqui é padrão de que tipo de transporte? Ativo. Carol, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A curva A, que é essa que não vai parar quando atinge equilíbrio, quando as concentrações entre os dois meios se equiparam, esse comportamento aqui é de transportes ativos, contra o gradiente de concentração. Quanto mais o tempo passa num transporte ativo, maior a diferença do gradiente de concentração entre dois meios. Já a curva B é para transportes passivos, a favor do gradiente de concentração. É difusão, visa o equilíbrio. No momento em que as concentrações dos dois meios se equivalem, x, razão vale 1, esse transporte tende a estabilizar, cessar. E uma coisa muito importante, se isso é um comportamento generalista de transportes passivos, tem diferença entre ser difusão simples e facilitada para esse tipo de análise gráfica? Não tem, não caia nessa pegadinha.
Independente de ser difusão simples ou facilitada, o comportamento gráfico é a curva B do mesmo jeito. Aqui é a mesma coisa, independente de ser transporte ativo primário ou secundário, o comportamento gráfico seria o da curva A do mesmo jeito. Bum! Questão 8 da UERJ, hein? Outra coisa importante, a questão fala sobre se alguma molécula, alguma dessas moléculas, pararia de ser transportada caso essa célula, que é uma célula da mucosa oral, então é uma célula de metabolismo energético respiratório, ela faz, todo o ATP produzido por ela vem da respiração aeróbia, né, uma célula normal da mucosa oral, aeróbia padrão, se ela fosse colocada num meio sem oxigênio. Se eu coloco essa célula experimentalmente num meio sem oxigênio, você lembra que o oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória mitocondrial. Eu posso também chamá-lo de aceptor final de prótons e elétrons, ou simplesmente aceptor final de hidrogênios. É ele que no final da cadeia transportadora de elétrons recebe elétrons e alguns H+, reduzindo-se e formando moléculas de água. Então, no momento em que essa célula é colocada no meio que não tem oxigênio disponível, o que vai acontecer com a cadeia transportadora de elétrons? Vai paralisar. Se a cadeia transportadora de elétrons paralisa, o bombeamento, o acúmulo de H+ para o espaço intermembrana, que é o que gera o fluxo para a ATP sintase produzir ATP, vai para o cacete também. Então, essa célula aeróbia estrita, quando colocada no meio de cultura sem oxigênio, ela vai ter a paralisia da sua cadeia respiratória mitocondrial. Ela vai ter uma interrupção da sua produção de ATP. Qual é o tipo de transporte que vai a pique se a célula não tem produção de ATP? Transporte ativo, porque é aquele que depende de ATP. E é isso que eu quero na resposta. Então, primeira parte, a curva lá da difusão simples poderia ter sido da facilitada, que eu já falei que não ia mudar porra nenhuma, é a curva 2. Justificativa, quando as concentrações da molécula se igualam no meio extra e intra, o transporte tende a cessar ou estabilizar. Dá pra colocar isso também, tá? Fica de boa. Alterações lá que aconteceriam na molécula 1. Então, se essa célula tiver no meio sem oxigênio, a molécula 1 vai ser prejudicada no transporte. E a justificativa, falar que o transporte ativo demanda energia do ATP gerado na respiração celular, que é dependente de oxigênio. Para fechar o último meio ponto. Tranquilidade, gente. Uma salva de palmas para essa combinação estratégica da questão 1 com a 2. A gente poderia perfeitamente ter trabalhado a questão 1 na aula de hoje, a questão 2 em uma outra aula, a questão 1 no simulado, a questão 2 numa coletânea, mas a gente decidiu amarrar essas duas questões numa mesma aula para potencializar a sua sagacidade de rever esse conteúdo, de aprender o que ainda precisasse ser aprendido e de criar um olhar malicioso pro tipo de pegadinha que cai desse assunto. Entendeu? Entendeu, minha filha? Vamos embora pra questão 3. O heredograma a seguir mostra uma história familiar sobre uma doença pouco conhecida. Nomeie o tipo de herança observada no heredograma, calcule a probabilidade do casal 2-1, 2-2 vir a ter mais uma menina afetada por essa doença. Galera, toda vez que a gente tem um heredograma para analisar, obrigatoriamente, me dá vontade de mostrar esse slide que Matheus criou, organizando didaticamente todo o passo a passo dentro do labirinto do nosso raciocínio, para a gente ir eliminando e se aproximando da herança genética em questão. Então já trouxe isso algumas vezes, vou trazer muitas outras, porque eu quero que isso fique bem organizadinho na sua cabeça e que você possa utilizar com facilidade esse tipo de raciocínio. Quando a questão que é tipo de herança, a gente vai falar, o tipo de herança pode ser autossômica, sexual, recessiva, dominante, mitocondrial, é sexual, mas está no cromossomo X, está no Y, esse tipo de análise que basicamente a gente vai fazer. Olhando para essa tal família em questão. O que me chama a atenção nessa família, gente? Eu tenho nessa família dois casais chaves típicos. Vou voltar aqui grandão. Quais são os casais chaves típicos? Esse aqui. Casal de mesmo fenótipo, tendo pelo menos um filho de fenótipo diferente. E esse aqui, casal de mesmo fenótipo, tendo pelo menos um filho de fenótipo diferente. Isso é o chamado casal-chave. Nesse caso, o casal é normal e o diferente, o filho diferente, é doente. Quando isso acontece, o casal é normal e o filho é doente, a gente sabe que a doença é recessiva. O diferente é o recessivo. Então, nesse caso, o doente, a doença, é recessiva. Só que uma doença pode ser recessiva, autossômica, azinho, azinho, ou ela pode ser recessiva ligada ao sexo. Então, aqui poderia ser, sei lá, x-azinho, x-azinho. Como é que eu vou analisar o contexto que eu tenho aqui para, com segurança, definir se aqui é uma herança autossômica recessiva, recessiva eu já tenho certeza, ou ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, recessiva.
Muita gente tenderia a dizer que isso tem perfil de herança sexual porque só tem mulher doente. Só que isso é uma tentativa de pegadinha na questão. Apesar de só termos mulheres doentes, não tem um padrão sexual aqui. Quando é uma herança recessiva, e nasce uma menina doente, vou voltar ao que eu ia falar. Quando é uma herança ligada ao sexo recessiva e nasce uma menina doente, se fosse isso, estou hipotetizando, obrigatoriamente o pai tinha que ser doente. Por quê? Porque um X ela ganha da mãe. A mãe podia ser heterozigota, não doente, mas portadora. O outro X ela ganha do pai. Para ela ser recessiva numa herança ligada ao sexo, obrigatoriamente o pai tinha que ser doente como ela. Para mandar aquele Xazinho para ela. O pai é normal. Em herança ligada ao sexo recessiva, pai normal só pode ter menina, filha normal. Porque ele sempre vai mandar o Xazão dele para ela. Independente do que a mãe mandar, ela vai ser normal. Então, por conta disso, eu descarto completamente que seja recessiva ligada ao sexo. O que me sobra? É uma herança recessiva autossômica. Então, agora que eu sei que é recessiva autossômica, eu vou montar os genótipos em questão ali. Quem for doente vai ser azinho, azinho. Quem for normal vai ser azão, linha. Esse homem 2-1 é normal, azão, linha, mas já teve uma filha doente. Então, obrigatoriamente, ele é um heterozigoto. Um azinho dela veio da mãe, o outro azinho veio dele. Então, eu já descobri que o casal 2-1, 2-2 é um casal azão, azinho, azinho, azinho. Cruzamento quadrinho de Poney clássico, tem gente que nem precisa montar, já faz isso de cabeça, tranquilo e frio. Qual a chance de um casal azão, azinho, azinho, azinho vir a ter uma criança, independente do sexo, uma criança doente, uma criança azinho, azinho? Meio. Dentre as 4 possibilidades, valem 2. Meio, 50%. Só que a questão que é uma menina doente. Ah, Carol, já falou menina, então já parto do princípio que é menina. Não, não, não. Isso faz parte do cálculo da probabilidade. Qual a probabilidade de, numa próxima gestação, essa mulher vir a engravidar de um bebê que seja menina e tenha doença? Para ser menina, meio. Para ser doente dentro da combinação do casal, meio. Então, no final das contas, o cálculo da probabilidade, 1/4 ou 25%. Toda vez que a questão não define sequer a resposta em percentual, a questão falou isso, perguntou. Se a questão não exigiu percentual, você pode responder em fração, você pode responder em percentual, que você não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? Então, tipo de herança autossômica recessiva, 1 ponto. Quem bota só recessiva esquece o autossômico ao contrário, já joga meio ponto no lixo. E a partezinha ali do cálculo para você chegar na resposta autossômica recessiva, 1 ponto. Quem bota só recessiva esquece o autossômico ao contrário, já joga meio ponto no lixo. E a partezinha ali do cálculo para você chegar na resposta final, repito, se quiser botar 25%, não vai fazer nenhuma diferença, tá? 1 ponto também. Ah, Carol, eu gosto de botar o quadrinho dentro. Pode, mas eu sou obrigado? Não. Quando tem calcule, só por desencargo de consciência, eu sempre peço a vocês, é o que eu falo do vamos pecar pelo cuidado, pela resposta padrão ouro, pelo irretocável, pra filha da puta nenhum botar defeito. Então toda vez que o verbo de comando é calcule, eu sempre peço a vocês para colocar uma mínima demonstração do raciocínio daquele cálculo. É o basiquinho, gente, não precisa ser nada demais, tá? Tudo bem essa questão? Tranquilo? Vamos para 4. Um arco reflexo é uma forma protetiva, desenvolvida ao longo da evolução para que ocorram respostas rápidas, como reflexo de retirada de mão, leitura de um texto ou chute patelar. A imagem a seguir mostra um esquema de arco reflexo composto por 3 neurônios. Então, local do estímulo, aí ele mostra um neurônio W, depois um neurônio pequenininho aqui, que está na substância cinzenta da medula espinhal, que é o X, e depois um neurônio Y, que está trazendo aí o impulso em direção ao músculo, que vai executar a reação. Caso ocorra uma lesão na raiz ventral do nervo, indique o neurônio W, X ou Y, que será rompido, e se isso afetará o paciente na capacidade de sentir o estímulo. Repara que você tem que indicar 2 coisas. O neurônio, e se isso vai afetar o paciente de sentir o estímulo. Cuidado, porque eu tenho 2 coisas. O neurônio e a capacidade. Justifique sua resposta. Muita gente aí ainda se enrola com esse negócio de arco reflexo. Muita gente aí ainda confunde o que é raiz dorsal, ventral, por onde passa o neurônio sensitivo, o motor e blá blá blá. Então, é hoje que a gente vai resolver de uma vez por todas esta bagaça, tá? Os nervos raquidianos, ou seja, os nervos que chegam, que partem da medula raquidiana, também chamada de espinhal ou espinal, eles são nervos mistos. O que significa chamar um nervo de misto? Nervo misto é um nervo de 2 raízes. Raiz é o local de inserção do nervo à medula.
É a inserção. Raiz, no sentido, né, análogo à raiz de uma planta, é o que se enfia, é o que se insere a um substrato. Então, as raízes de um nervo são os locais de inserção desse nervo lá no órgão do sistema nervoso central, que aqui é a medula espinal. Então, um nervo misto é um nervo de duas raízes. Quais são essas duas raízes? Eu tenho a raiz dorsal do nervo, que é aquela onde vamos encontrar os neurônios sensitivos, também chamados de sensoriais ou aferentes. São os neurônios que conduzem o impulso do local de estímulo, por exemplo, a pele, um órgão do sentido qualquer, do local de estímulo até o sistema nervoso central, até a medula. Em alguns arcos reflexos, como o que a gente está vendo aqui, a gente vai encontrar um neurônio pititico que fica alocado na substância cinzenta daquela medula. Esse neuroninho aqui, que vai mediar a sinapse entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor, é chamado de interneurônio, neurônio associativo ou neurônio de associação. Interneurônio ou neurônio associativo ou neurônio de associação. Basicamente, o que ele faz? O impulso trazido pelo neurônio sensitivo faz uma sinapse com ele e ele conduz esse impulso fazendo uma sinapse com o neurônio motor. Por falar em neurônio motor, aqui se encontra a raiz ventral do nervo. A raiz ventral do nervo é aquela por onde passam os neurônios motores, também chamados de efetores ou eferentes. São os neurônios que conduzem o impulso a partir do sistema nervoso central e em direção aos órgãos efetores, músculos ou glândulas, para que alguma reação ali aconteça. Então, o arco reflexo tem esse nome porque o caminho do impulso nervoso é um arco mesmo. Olha aqui, ó. É um arco mesmo. Reflexos são respostas rápidas, involuntárias e automáticas, mediadas pelas regiões não conscientes do nosso sistema nervoso central. Eu tenho reflexos raquidianos, que são esses mediados pelos nervos da medula, e eu tenho os reflexos cranianos, que partem da região do tronco encefálico, ponte bulbo. Então, reflexos que envolvem a parte da minha cabeça, deslocar meus olhos automaticamente enquanto eu estou lendo um livro, desviar a cabeça quando alguém, né, aciona um objeto na minha direção, esses reflexos associados à cabeça são cranianos. Reflexos tórax para baixo, tipo retirada, né, os exemplos até que a gente citou, são raquidianos, são medulares, tá? Então, dentro do arco reflexo, repito, eu tenho a figura de 3 neurônios. Neurônio sensitivo, interneurônio, neurônio motor. Tem alguns reflexos mais simples, monossimpáticos, como, por exemplo, o reflexo do joelho, aqueles da batidinha no joelho, levantar, que eles não têm o papel do interneurônio. O neurônio sensitivo, ele faz sinapse direto com o motor, de tão simples que é esse tipo de reflexo, tá? Mas a maioria dos demais reflexos tem o papel do interneurônio. Inclusive, uma coisa interessante para te falar é que o interneurônio, além de fazer essa sinapse com o neurônio motor, né, ele faz a sinapse primeiro com o sensitivo e depois com o motor, tem uma coisa muito interessante. O interneurônio, enquanto uma regiãozinha do axônio dele faz sinapse com o motor, tem outras regiõezinhas de axônio dele, que o axônio pode ser assim, né, gente? Olha pra cá. Um neurônio. Dendritos, corpo celular, axônio. Aí olha o axônio como é que é. Olha o axônio como é que é. Tá vendo? Então, essa partezinha tá fazendo sinapse com o neurônio motor. Mas as outras partezinhas do axônio do interneurônio estão fazendo sinapses com outros neurônios que conduzem o impulso da medula até o córtex cerebral, para que a gente tenha consciência, para que a gente racionalize o que aconteceu ali. Então, primeiro eu executo o reflexo, o ato reflexo em si, a reação motor em si, mas logo na sequência eu entendo o que aconteceu. Por quê? Porque esse cara, ele vai mediar sinapses com outros neurônios que fazem a informação do que aconteceu ali chegar aqui no meu córtex cerebral. Sacou? Bom, a questão perguntou, primeiro, que neurônio seria lesionado, não lembro mais qual foi a pergunta, mas é algo assim, se a raiz ventral do nervo for seccionada. Se tiver uma lesão na raiz ventral de um nervo, qual neurônio que vai ser prejudicado? O neurônio motor, também chamado de efetor ou eferente. É ele que passa pela raiz ventral. Tem até um macetinho que a galera decora, que é assim, raiz dorsal, é a que te faz sentir dor, é onde está o neurônio sensitivo. E raiz ventral é que soprou, né? O cara consegue sentir dor se ele tem uma lesão na raiz ventral? Consegue. Porque sentir dor depende do impulso conduzido na raiz dorsal pelo neurônio sensitivo até a medula. Esse impulso continua a chegar na medula? Continua. Então, dor, a pessoa sente. Agora, executar o ato reflexo, isso ela não vai mais poder fazer. Por quê? Porque o caminho do impulso até o órgão efetor foi interrompido. Então, dor ela sente, mas o ato reflexo em si ela não executa mais.
Todo mundo entendeu isso direitinho? Então, como é que a gente vai organizar? Tem pílula também de arco reflexo. Como é que a gente vai organizar essa resposta? Só voltando lá na figura. Do local do estímulo até a medula. Quem é o neurônio? W. Sensitivo, também chamado de sensorial ou aferente. Quem é o X? Interneurônio ou neurônio associativo ou de associação. Quem é o Y? Está trazendo o impulso da medula em direção ao órgão efetor. Neurônio motor, efetor ou eferente. Então, agora eu sei que é o Y. Sente dor? Sim. E aí, como é que eu justifico? Como a raiz ventral foi lesionada, o nervo motor será rompido. Ou, você pode colocar aqui, o neurônio motor será rompido, que é o Y. Mas o sensorial continuará íntegro. Logo, o paciente continua sentindo o estímulo com W, mas não consegue ter a reação devido à lesão no Y, tá? Um ponto justificativo. Pegaram legal isso aí? Tranquilo? Queria muito fazer essa revisão de arco reflexo com vocês. Muito. Vamos para 5. A imagem a seguir foi tirada em um ambiente próximo à costa brasileira e é reconhecida como um berçário marinho. Oh, meu Deus! A gente bate o olho nessa figura e a gente fala, já sei. Indique o ecossistema representado pela imagem e o tipo de adaptação vegetal que está sendo evidenciado. Então, indique o ecossistema e o tipo de adaptação. Qual é o tipo de adaptação que eu estou vendo aqui que está me chamando a atenção? Essas raízes meio descabeladas que crescem lateralmente ao caule. Essas raízes que são uma puta adaptação desse tipo de vegetação para aumentar a estabilidade, a fixação da planta em um solo que é muito instável, porque é muito lodoso. Que ecossistema é esse, gente? É o mangue, é o manguezal. Essas são as raízes escora, também chamadas de rizóforos, tá? Depois, aponte ainda 2 outras adaptações vegetais para esse local. Então, a gente está falando do mangue, do manguezal, que é um bioma terrestre de ecótono, muitas vezes fica numa área de transição entre um rio e o mar. Então, é muito comum a gente visualizar água do mar se misturando com água do rio, inundando o solo daquele mangue, o que faz aquele solo ser muito encharcado, por isso pouco oxigenado, muito lodoso e, ao mesmo tempo, muito salino, porque tem água do mar chegando ali o tempo todo. Então, a vegetação típica do mangue, ela tem, basicamente, assim, no raso, 3 grandes problemas para lidar. A instabilidade do solo em que ela se fixa, esse solo é muito lodoso, e aí a adaptação é a que foi destacada na imagem, são as raízes escora, os rizóforos. Outro problema que ela tem, esse solo é muito encharcado, portanto, pouco arejado, pouco oxigenado. Como é que ela resolve isso? Pneumatóforos, raízes respiratórias que crescem para fora do solo, retirando oxigênio do ar. E terceiro problema, hipersalinidade desse solo. As raízes acabam absorvendo sal em excesso. O que essa planta tem que fazer para eliminar esse sal em excesso? Ela apresenta nas suas folhas glândulas de sal, que excretam o excesso de sal absorvido. Esses são os 3 principais BOs que essas plantas têm que lidar. Os 3 principais BOs. Inclusive, lembrei de uma pílula que é muito legal de vocês ouvirem, tá? Inclusive antes do Enem, que é a 134, que é uma pílula de glossário botânico. Gente, essa pílula é bem legal para revisão. Vários termos, sabe? Várias palavras que aparecem aí associadas à botânica, adaptação de fitogeografia e tudo mais. Nessa pílula, a gente faz tipo um quizão, assim. É muito legal essa pílula. Vamos lá, então. Ecossistema, manguezal ou mangue, tanto faz. Adaptação da imagem, raízes escora, também chamadas de rizóforos. E outras 2 adaptações. Pode colocar raízes pneumatóforas, outro nome para elas. Raízes respiratórias. E presença de glândulas de sal. Aqui tem que colocar 2, então 1 ponto, meio ponto cada. Tranquilidade? De boa? Sim? Vamos para 6. Os anfíbios e os répteis são grupos de vertebrados que apresentam adaptações distintas para viver no ambiente terrestre. Enquanto os anfíbios ainda encontram desafios com relação à reprodução e respiração, os répteis se mostram como o primeiro grupo a ter conquistado definitivamente tal ambiente. Aponte uma característica morfológica, não é fisiológica, não é comportamental, é morfológica, anatômica, estrutural, relacionada à respiração, que ainda é limitadora para os anfíbios no ambiente terrestre. E cite 2 adaptações vantajosas dos répteis com relação à reprodução. Cuidado com os parâmetros. Aqui eu estou restringindo a uma característica morfológica relacionada à respiração, não serve qualquer coisa. Aqui eu estou restringindo adaptações vantajosas em relação à reprodução, não serve falar sobre qualquer coisa. Os anfíbios, como primeiros vertebrados terrestres, já apresentam pulmões, pelo menos os anfíbios literalmente terrestres, né? Porque a gente ainda tem algumas espécies de anfíbios que são aquáticas e respiram mesmo quando adultos por brânquias, como é o caso das salamandras. Mas os anfíbios que após a metamorfose têm vida terrestre, têm pulmões, tipo um sapo, uma rã, uma perereca. Só que esses pulmões dos anfíbios
são pulmões ainda primitivos. São pulmões chamados de saculiformes. A superfície de contato desses pulmões é muito baixa, é muito limitada, o que não dá autonomia a esse tipo de respiração para o anfíbio. O anfíbio acaba complementarmente à sua respiração pulmonar, fazendo a respiração cutânea. Então ele tem uma pele fina, úmida e permeável. Essa pele fina, úmida e permeável é a principal característica morfológica relacionada à respiração limitadora da plena vivência do anfíbio no meio terrestre. Por quê? Porque para ele manter essa pele úmida, ele tem que estar o tempo todo perto de um ecossistema aquático. Se ele fica longos períodos no ambiente terrestre, a pele dele desidrata e ele morre. Então isso é um ponto importante. Então, quando os anfíbios todos são girinos na fase larval, eles só têm respiração branquial, que é 100% dependente do ambiente aquático. Algumas espécies que continuam sendo aquáticas mantêm respiração branquial a vida inteira. Outras, depois da metamorfose, quando vão viver no meio terrestre, conciliam essas duas respirações. Lembrando que alguns sapos ainda têm uma terceira respiração quando adultos, que é a respiração bucofaringeana. A mucosa, que reveste internamente a estrutura bucofaringeana deles, também realiza algumas trocas gasosas com ar que ele põe para dentro da boca, tá? Em relação aos répteis, se a gente fosse fazer um paralelo da pele do anfíbio com a pele do réptil, a gente entenderia por que no quesito respiração, os répteis já são muito melhor adaptados à vida terrestre. A pele deles é grossa, seca, impermeável, não tem o mesmo risco de desidratação. Os pulmões, em contrapartida, são muito mais eficientes, são pulmões parenquimatosos, têm uma superfície de contato interna muito maior. Só que a questão não é esse comparativo em relação a anfíbios e répteis, é sobre respiração dos répteis. O foco adaptativo ao meio terrestre dos répteis foi reprodução. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é que a partir do grupo dos répteis surge o chamado ovo amniota ou ovo amniótico, que é esse ovo de casca calcária que permite o desenvolvimento em meio terrestre sem que o embrião dentro do ovo desidrate. Por quê? Porque existe ao redor desse embrião um anexo embrionário chamado de amnion. Amnio ou amnion. Então esse amnion é um anexo que armazena água líquido ao redor do embrião. Então, o embrião está em meio aquático, dentro da bolsa amniótica, mas o ovo está em meio terrestre. Então, o desenvolvimento embrionário não depende mais do desenvolvimento aquático. Então, o ovo amniótico foi, sem sombra de dúvida, uma puta adaptação reprodutiva à conquista, em definitivo, do ambiente terrestre. Outro fator reprodutivo também de independência do meio aquático é a fecundação interna. Anfíbios têm fecundação externa. Os indivíduos, eles lançam seus gametas na água e na água a fecundação ocorre. Aqui nos répteis não, a fecundação é interna, tem cópula, tem tchaca na muchaca, o macho deposita os espermatozoides dentro da cloaca da fêmea, dentro do orifício genital da fêmea. Então, além de ter menos desperdício de gametas, em termos de conquista em definitivo do ambiente terrestre, os gametas não correm risco de desidratar, os gametas não precisam do meio aquático para nadar um ao encontro do outro e fecundar. Sacou? Ovo amniota ou ovo amniótico é sinônimo de ovo calcário? Não recomendo que você use isso. Não inventa. Ovo amniota ou ovo amniótico. Se você tiver que em algum momento falar de casca calcária, vai ser uma questão que vai te perguntar especificamente sobre isso. Sabe por que eu quero que você desapegue de chamar o ovo amniota de calcário? Porque esse termo ovo amniota, ele não é literalmente só para os ovíparos de casca calcária como répteis e aves. Nós, mamíferos placentários, também somos descritos como amniotas. Então, esse termo ovo amniota, ele é um termo generalista para falar dos grupos de vertebrados que têm o anexo embrionário âmnio. Então, nós somos chamados de amniotas, nós temos ovo amniota, mas não literalmente ovo casca calcária igual da galinha, entendeu? Então, desassocie esse amniota da casca calcária como regra. Esse termo ovo amniota é tanto para os répteis, como para as aves, como para os mamíferos, em referência ao amnion. Beleza? Então vamos deixar isso aí organizadinho na cabecinha de vocês. Agora vamos lá montar nossa resposta. A característica morfológica lá da respiração do anfíbio. Você pode colocar respiração branquial na vida larval ou juvenil. Você pode falar da pele fina, úmida, permeável, altamente vascularizada para respiração cutânea. Você pode falar do pulmão saculiforme ineficiente para adultos. Qualquer uma das três preenche o requisito temática respiração e aborda um descritivo anatômico. Tá? Então, qualquer uma dessas serve. Um ponto. Duas adaptações dos répteis, conquista do ambiente terrestre, relacionada à reprodução, fecundação interna e ovos amnióticos, ou simplesmente, amniota. Meio e meio. Um ponto aqui também. Tudo bem, gente? Tranquilo? De boa? Em relação à questão do mangue, já vi que surgiu uma dúvida aí. Carol, além de colocar raízes pneumatóforas
e glândulas de sal, posso colocar folhas com cutícula espessa? Pode também. Porque você sabe que isso é uma adaptação que diminui o risco de perda de água na transpiração, diminui o risco de desidratação, tá? Pode também, folha com cutícula espessa, tá bom? Vamos para 7. A tragédia de Brumadinho, ocorrida em 2019, foi um desastre ambiental causado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração, resultando na liberação de uma grande quantidade de resíduos tóxicos no meio ambiente. Esses resíduos continham metais pesados e outros poluentes que podem se acumular na cadeia alimentar, afetando a saúde dos seres vivos. É o Brasil do Brasil, né, gente? Pensar que hoje em dia, até hoje, tem pessoas que não foram encontradas nessa tragédia e seguimos, o Brasil segue, a gente nem fala mais disso. Tem nenhuma grande comoção. Impressionante, né? Com base nesse contexto, explique por que os maiores níveis tróficos são os mais afetados pela contaminação com esse tipo de poluente. Que tipo de poluente? Que tipo de poluente? O que é um tipo de poluente como metais pesados citados? Chumbo, cádmio, arsênico? Que tipo de poluente é esse? Poluentes não biodegradáveis. Toda vez que os seres vivos, dentro de um contexto de cadeia alimentar, se contaminam com poluentes não biodegradáveis, qual é o fenômeno ambiental que vai rolar ali? Magnificação trófica, também chamada de biomagnificação. Como é que eu explico que dentro desse tipo de poluição, os maiores níveis tróficos são os mais prejudicados? Para eu conseguir explicar a base do processo de magnificação trófica, você é obrigado a voltar em algumas informações bem do início do estudo da ecologia. Por exemplo, lembrar os princípios de ciclo da matéria e fluxo de energia. Enquanto a matéria cicla, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Produtores de um lado, decompositores do outro desse ciclo, matéria cicla. Enquanto isso, a energia flui, linear, unidirecional e decrescente. Pirâmide ecológica de energia é a única que não permite qualquer tipo de inversão de degrau nenhum. É uma pirâmide clássica, base larga, afunilando em direção ao topo. Por quê? Porque energia é dissipativa, é decrescente, é unidirecional. A passagem de alimento, a passagem de biomassa de um nível trófico para o outro sempre demanda perdas de energia. Efeito Joule, isso é um princípio físico, seja em seres vivos ou em máquinas. Toda transferência energética envolve perdas. A gente chega a fazer uma continha de mentiroso. A gente diz para considerar que, em média, só 10% da energia disponível em um nível trófico é passada para o outro. E os outros 90%? Ou o próprio nível trófico consumiu, ou foi dissipada para o ambiente na forma, por exemplo, de calor. Então, só cerca de 10% da energia de um nível trófico é efetivamente passada para o outro, aproveitada pelo outro. Então, quanto menor o nível trófico ocupado por um ser vivo, maior o teor de energia acessada por ele. Dentro dessa razão, fluxo linear, unidirecional e decrescente, quanto maior o nível trófico ocupado por um ser vivo, menor o teor de energia acessado por ele. E aí vem o pulo do gato. Já que o nível trófico superior acessa menos energia, chega menos energia até ele, o que ele tem que fazer compensatoriamente para fechar a conta dele, para obter toda a energia que ele precisa para estar vivo? Ele tem que comer mais. Ele tem que ingerir compensatoriamente maiores quantidades de biomassa. Se eu estou em um contexto ambiental de uma biomassa contaminada por poluentes não biodegradáveis, quem come maiores quantidades dessa biomassa contaminada se expõe a maiores concentrações desse poluente. Então é isso que está por trás do processo de magnificação trófica ou biomagnificação. Chegou a hora de eu te lembrar que bioacumulação e biomagnificação, que é sinônimo de magnificação trófica, esses dois não são sinônimos. Bioacumulação diz respeito a um ser vivo, a um indivíduo que, ao se expor a uma substância não biodegradável, acumula essa substância no seu organismo, nas suas células, tecidos, órgãos, etc. Então, esse peixinho, um dia, se contaminou, cometeu mercúrio, que é um poluente não biodegradável. Ser não biodegradável significa que eu não consigo metabolizar, eu não consigo excretar aquele poluente. Por isso, ele bioacumula em mim. Ele acumula nos meus tecidos, tá? Então, esse peixinho se contaminou. Ao longo da vida, se ele volta a se contaminar repetidas vezes, ele vai aumentando a concentração. Se ele nunca mais se expusesse àquele mercúrio, ele não aumentaria a concentração do poluente no corpo, porque o mercúrio não tem geração espontânea dentro do corpo dele. Mas aquela concentração X que ele se contaminou também não diminuiria do corpo dele ao longo da vida. Permaneceria bioacumulada com ele até ele morrer. Então, a bioacumulação, ela diz respeito ao acúmulo de uma substância não biodegradável em um organismo, no fulano. Quando eu falo do acúmulo de substâncias não biodegradáveis em ordem crescente
ao longo de uma cadeia ou teia alimentar, eu não estou mais falando de bioacumulação. Aí eu estou falando de magnificação trófica, também chamada de biomagnificação. O que é magnificar algo? É expandir. Então, se os produtores tinham se contaminado com X de um poluente não biodegradável, produtores primeiro nível trófico, quando os consumidores primários forem comer produtor, eles não só se contaminam com esse poluente, como se contaminam numa concentração maior que a do próprio produtor. Por quê? Porque essa transferência de energia tem perda. O que esse cara tem que fazer para compensar as perdas energéticas? Ele come quantidades maiores, se expõe a concentrações mais elevadas do poluente. Próximo nível trófico, acessa menos energia, come mais. Se ele come mais uma biomassa que está contaminada, ele concentra mais ainda o poluente. E assim a gente entende que quanto maior o nível trófico ocupado por um ser vivo, quem está lá no topo da cadeia, da teia alimentar, vai acumular as maiores concentrações daquele poluente não biodegradável. Por quê? Porque para compensar as perdas energéticas, ele ingere quantidades maiores de biomassa. E aí a gente vai transformar isso num gabarito padrão ouro. Os maiores níveis tróficos consomem maiores quantidades de biomassa como uma forma de compensar as perdas energéticas. Isso aqui não pode ser esquecido. Se na sua resposta você esquece de fazer essa referência, esse comando vale 2 pontos. Você já joga metade no lixo. Com isso, são mais sujeitos à magnificação trófica ou biomagnificação. Tudo tranquilo, gente? De boa? Vamos para 8. A isotretinoína é o medicamento eficaz no tratamento da acne grave. Mas seu uso durante a gestação pode comprometer etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. Essa substância, quando ingerida por gestantes, interfere na expressão de genes reguladores essenciais, comprometendo o processo de diferenciação celular que dá origem aos folhetos embrionários. O que são os folhetos embrionários? Ectoderme, endoderme, mesoderme. Identifique a fase do desenvolvimento embrionário afetada pelo uso da isotretinoína. Em seguida, indique a relação entre a ingestão do medicamento e a ocorrência de má formação em órgãos específicos. Galera, quando a gente fala de fases do desenvolvimento embrionário, tudo começa na fecundação. Para ter um embrião, primeiro tem que ter tido uma fecundação. Aí dessa fecundação vai se formar o zigoto, que também é chamado de célula-ovo, primeira célula representativa do novo indivíduo. Aí esse zigoto começa a fazer clivagens, né? Faz a primeira mitose, aí essas células fazem outras mitoses, é a chamada fase de segmentação. Mitose. Forma uma maçaroquinha compacta microscópica de células, que é a mórula. Então depois do zigoto, vem a mórula. Tudo aqui ainda célula-tronco totipotente. Aí a mórula continua a dividir, as células continuam a dividir, ela vai absorvendo líquidos, forma uma cavidade interna com líquidos e reorganiza as suas células, passando para uma fase chamada de blástula ou blastocisto, tá? Blástula ou blastocisto. Blastocisto é um nome mais usado para blástula humana. É aquela fase em que a gente tem o trofoblasto, uma camada de células periféricas, que são as células responsáveis no mamífero pela nidação, pela implantação no útero, depois pela formação das estruturas que vão compor a parte fetal da placenta. E a gente tem aqui uma massinha interna de células que é chamada de embrioblasto ou nó embrionário, onde nós vamos ter as células tronco embrionárias pluripotentes que vão futuramente formar todos os folhetos embrionários. Isso vai concretamente acontecer na fase de gástrula. Então eu tenho zigoto, mórula, blástula, gástrula, e depois da gástrula a gente ainda vai ter mais uma fase do desenvolvimento embrionário, que é a última, que é chamada de neurula. Tá? Tem esse nome neurula em homenagem à formação do tubo neural, que é a estrutura que futuramente vai formar todo o sistema nervoso central daquele feto. Então essas são as fases do desenvolvimento embrionário: zigoto, mórula, blástula, gástrula e neurula. Em qual dessas fases as células tronco embrionárias pluripotentes começam a se diferenciar, formando os folhetos embrionários? Ectoderme, mesoderme, endoderma, pode chamar também ectoderma, mesoderma, tanto faz. É aqui, ó, na gástrula. Na fase também chamada de gastrulação. É a fase de gástrula ou de gastrulação. É exatamente aqui que a isotretinoína iria prejudicar o desenvolvimento embrionário de acordo com o que está descrito no enunciado. Eu tinha que saber isso, eu tinha que ter esse conhecimento farmacológico prévio. E por que ao prejudicar a gastrulação, a formação dos folhetos embrionários, vai se formar um feto, um bebê, com malformações? Porque a partir do momento que esses folhetos embrionários não se formam,
adequadamente, os tecidos e os órgãos e os sistemas derivados desses folhetos embrionários poderão ter algum tipo de comprometimento. Dependendo de qual ou quais dos 3 folhetos embrionários durante a gastrulação foram mais prejudicados no desenvolvimento, a criança vai ter problemas nos órgãos sistemas X ou Y. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de alguma coisa que afetasse mais a ectoderme, lembra muito uma questão da UERJ do ano passado, diga-se de passagem, né? Se afetasse mais a ectoderme forma o que depois na organogênese? Ah, epiderme, os fâneros, né, unha, pelo, cabelo, as glândulas associadas à nossa pele, toda a parte do sistema nervoso central, o bagulho é sério. Se afetasse mais endoderme, o que endoderme forma? Todo epitélio de revestimento do meu sistema respiratório, do meu sistema digestório, forma glândulas importantes como a minha tireoide, meu fígado, meu pâncreas. Poderia dar problema em tudo isso. E se tivesse afetado principalmente a minha mesoderme? E a mesoderme forma coisa pra cacete. Forma todos os músculos, forma o meu sistema urinário, genital, cardiovascular, forma todos os tipos de tecidos conjuntivos. Puta que pariu, ia dar muito, muito ruim. Então, é essa correlação que eu quero que você faça. Na sua resposta, é isso que não pode faltar. Uma dúvida que ocasionalmente vocês têm é assim, Carol, na gastrulação se formam realmente os 3 folhetos embrionários? Deixa eu até apagar a neurula daqui que vai dar confusão. Deixa eu tirar a neurula daqui. Carol, realmente é na gastrulação que se formam os 3 folhetos germinativos ou embrionários? Porque eu lembro quando a gente estudou o modelo do anfioxo, que é aquele protocordado que a gente usa muito na embriologia para estudar, que na gástrula ainda não tinha mesoderme. Na gástrula do anfioxo só tem ectoderme e endoderme. Na verdade, uma mesentoendoderme, que depois vai separar mesmo em endoderme e mesoderme. Mas ainda não tem os 3 folhetos embrionários formados. Só na neurula do anfioxo é que eu vejo os 3. E aí? E aí, gente, que isso não deve ser um motivo de preocupação para vocês. Até porque em nós, mamíferos, é na gastrulação que os 3 folhetos se formam. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Bonitinho os 3. Exatamente nessa ordem, inclusive. Ectoderme, aí na meiuca, mesoderme, aí aqui embaixo endoderme. Tudo bonitinho. Inclusive, isso aqui tá apontando pro lugar nada a ver, né? Essa setinha aqui tinha que estar apontando pra cá. Tipo, entre ectoderme e endoderme, tá? Mesoderme. Ignora isso, que isso aqui tá apontando... Ah, isso aqui até é mesoderme, que é o mesoderme extraembrionário, mas vai confundir vocês. Então, prefiro apontar pra regiãozinha que tá entre os dois. Aí essa regiãozinha também se expande aqui, tá? Que é a parte que vai formar o saco vitelínico depois. Mas não precisa se aprofundar nisso. Tipo, relaxa, de boa. Então, enfim, resumindo. Então, nos mamíferos, é realmente na gastrulação que os 3 folhetos se formam perfeitamente. Então, esse detalhe do anfioxo, né, que meio que na gástrula a endoderme ainda tá junto com a meso, só vai fazer a separação bonitona mesmo na neurula, é algo que você pode desconsiderar. Não leve isso como uma pegadinha, uma coisa meio caraca, vai que... Não, leva de boa. É durante a gastrulação que os folhetos embrionários se formam. Ponto. É isso, tá? Vamos lá, então, ver como é que vai ficar a nossa resposta. Fase, você pode botar gastrulação ou gástrula, um ponto. E a parte lá da relação, você vai falar que aquela medicação, a isotretinoína, interfere na gastrulação, fase que forma os folhetos embrionários, não precisa obrigatoriamente citar todos, responsáveis pela origem de órgãos e tecidos, pode colocar sistemas também. A interferência nessa fase pode causar malformações, malformações e estruturas derivadas desses folhetos. Cara, a questão acabou ficando muito fácil, você até meio que não tem muito o que expandir, porque o enunciado foi uma mãe. O enunciado já deu as informações mais importantes de bandeja. Então essa associação entre, cara, vai interferir na formação dos folhetos embrionários. E são eles que formam
os órgãos, os tecidos, os sistemas. Daí as malformações. É só isso mesmo, não tem muito o que falar. Ok? E vamos para 9. O processo inflamatório, como representado abaixo, é uma resposta do sistema imunológico desencadeada por lesões teciduais ou pela presença de patógenos. Seu principal objetivo é eliminar a causa da agressão e iniciar os mecanismos de reparo tecidual. Durante essa resposta, são liberados mediadores químicos que promovem vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e recrutamento de células de defesa para o local afetado, intensificando a ação do sistema imunológico. Lembrando que inflamação, resposta inflamatória, faz parte das nossas defesas inatas da imunidade, tá? Nomeie a célula residente em regiões como a derme, tecido conjuntivo que forma a nossa pele, que é exatamente mostrado aqui na imagem, pela liberação de mediadores vasodilatadores. E indique uma substância por ela liberada com essa função. Quem é o principal vasodilatador, a principal substância vasodilatadora liberada na resposta inflamatória? Quem é a tal célula residente no próprio TCPD como a derme, que durante a resposta inflamatória libera essa tal substância vasodilatadora? Gente, isso cai sempre, a gente só vai revisar. Em seguida, cite a função dos neutrófilos e dos macrófagos no processo inflamatório. Aqui eu vou querer que você tome muito cuidado, porque eu não falei a função dos neutrófilos e dos macrófagos na resposta imune como um todo. Eu falei no processo inflamatório. Se você reconhece que inflamação é uma defesa inata, não me cabe falar aqui do papel do macrófago apresentando antígenos a linfócitos. Porque isso já é o papel do macrófago na transição de defesa inata para defesa adaptativa. Se eu quero o papel do neutrófilo e do macrófago no processo inflamatório, na atuação deles em defesa inata, eu vou falar de algo que antecede isso, que eu acho que você, a essa altura do campeonato, já sabe o que é. Ok? Então, teve aqui, eu lesionei minha pele, eu dou uma farpa, entraram alguns micro-organismos, vai começar a inflamação. Qual é uma das primeiras células já residentes aqui na derme da minha pele, que em resposta àquela injúria, em resposta àquela lesão tecidual, já vai começar a liberar alguns mediadores inflamatórios? Mastócitos. Quem é a principal substância inflamatória, vasodilatadora, aumenta a permeabilidade vascular, liberada pelo mastócito? É a histamina. É a histamina. A histamina é uma vasodilatadora, ela afrouxa as junções entre as células endoteliais dos capilares sanguíneos. Por isso aumenta a permeabilidade vascular, o que aumenta o extravasamento de plasma para aquele local que está inflamado, então o local fica inchado, demasiado, dolorido. O local também tende a ficar quente e vermelho, porque com a vasodilatação aumenta o fluxo de sangue que está passando por ali. E todos esses efeitos colaterais provocados pela vasodilatação, na verdade, eles são consequência do objetivo real. Qual é o objetivo real da histamina vasodilatar os capilares locais? Facilitar a diapedese, que é a migração de células imunes que estão no sangue em direção àquele local que vai precisar, né, de uma resposta, de uma ação imunológica. Quem são as primeiras células imunes do sangue a chegarem por diapedese no local inflamado? Os neutrófilos. E a partir daí, os neutrófilos, junto aos macrófagos, que já existem residentes naquele tecido conjuntivo, e outros que também vão chegar ali, vão realizando a fagocitose de patógenos, de, enfim, resíduos teciduais, eles vão fagocitando. Então, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos atuam no processo inflamatório, fagocitando bactérias, células mortas, né, outros micro-organismos invasores ali, tá? Então, fagocitose envolve englobamento, digestão, destruição por digestão, tudo isso cabe ali na última parte da sua resposta, tá? Então, muito cuidado. Essa parte toda, né, em que o macrófago fagocita, aí apresenta os antígenos no seu MHC de membrana, e aí ele vai se comunicar com o linfócito T4, que vai estimular o linfócito B. Toda essa parte aqui, gente, isso aqui já não é mais o processo inflamatório em si. Isso aqui já é o macrófago migrando para sua função de APC, de célula apresentadora de antígeno, que faz parte da nossa defesa adaptativa. Repito, quando a gente fala de inflamação, eu tô falando do neutrófilo e do próprio macrófago, ainda dentro da sua função fagocitária. Tá? Então, cuidado com a pegadinha dessa questão. Então, vamos lá. Primeira célula, mastócito. Ô, Carol, o basófilo também não libera histamina? Por que eu não posso botar basófilo ali como opção? Porque eu falei uma célula residente na derme. O basófilo também libera histamina. Também atua em inflamação. Só que basófilo é célula sanguínea. Ele tá no sangue, ele libera histamina na corrente sanguínea. Ele não é uma célula de TCPD. Então, cuidado. Histamina meio. Aí aqui, ó, presta atenção. Separou, tá vendo? Neutrófilo, fagocitose, macrófago, fagocitose, apresentar autismo. Eu não quero essa parte. Pode tirar essa parte do gabarito. Pode tirar. Se fosse o papel do macrófago na resposta imune como um todo, isso aqui seria não só importante, como indispensável. Aí eu tenho que falar do macrófago, fagocitando e apresentando antígenos aos linfócitos T. Como a pergunta está restrita ao papel dessas células no processo inflamatório, que é uma defesa inata, eu quero que pros dois, você pare aqui, ó. Só isso aqui. Ou células mortas. Pros dois é a mesma coisa, não precisa nem separar. Você pode botar função e uma coisa só. Estamos combinados? Eu deixei isso aqui ficar no gabarito propositalmente para que a gente pudesse discutir o meu ponto de vista aqui. Trabalhar isso com vocês, até para vocês ficarem um pouquinho mais maliciosos em relação a isso. Ok? E vamos para a questão 10. Em indivíduos alérgicos, o sistema imunológico reconhece substâncias normalmente inofensivas como ameaças. Esse reconhecimento leva à produção de anticorpos específicos que se ligam a receptores de alta afinidade em determinadas células do sistema imunológico. Quando há nova exposição ao mesmo alérgeno, essas células se ativam e liberam substâncias responsáveis pelos sintomas alérgicos, como vermelhidão, inchaço e coceira. Olha que coisa interessante. Assim como a gente fez aquela combinação matadora da questão 1 com a 2, a gente aqui está fazendo uma outra combinação fulminante da 9 com a 10. Na questão 9, a gente fala da inflamação local. A inflamação local. Essa resposta inflamatória local é um caso clássico de defesa inata padrão. Aqui, a gente está falando de alergias. Alergias também envolvem respostas inflamatórias. Porém, as alergias podem, dependendo da extensão, da repetição de contato com o alérgeno, as alergias podem extrapolar o que é simplesmente uma resposta inflamatória, portanto uma defesa inata, para também acionar uma defesa adaptativa, humoral, que vai envolver produção de anticorpos, mais especificamente de um tipo de anticorpo, de um tipo de imunoglobulina,
que é bem atuante em alergias. Então eu tô combinando a 9 e a 10 pra gente conseguir colocar mais visão, tipo, levantar o drone numa altura maior e enxergar outras possibilidades. Então a alergia, ela é uma inflamação, ela envolve uma inflamação, tanto é tipicamente quando eu tô com alergia, eu tenho os mesmos sintomas de uma inflamação, vermelhidão, inchaço, coceira, dor. Só que muitas vezes, repito, dependendo da exposição ao alérgeno ou da frequência de exposição, isso não fica só com uma resposta inflamatória, isso extrapola para uma defesa adaptativa humoral, que é o que leva à produção de anticorpos, que vão se associar, como está dito aqui, em alta afinidade, a determinados receptores presentes na membrana de algumas células especiais do meu sistema imune, e toda vez que eu voltar a ter contato com aquele mesmo alérgeno ou alergênico, ele vai interagir com esse anticorpo presente na membrana dessas células, fazendo com que elas liberem grandes quantidades de histamina e outros mediadores inflamatórios. Aí eu faço uma puta de uma reação alérgica que me fode. Muito legal, né? Muito legal. Então lá, indique o tipo de anticorpo envolvido nesse processo. Qual é o tipo de anticorpo envolvido em alergia? E as células ativadas que desencadeiam os sintomas alérgicos. Então indique o tipo de anticorpo e as células ativadas que vão desencadear os sintomas alérgicos. Vermelhidão, inchaço, coceira, ou seja, células que liberam histamina, né? Classifique ainda se essa resposta imunológica é do tipo humoral ou celular. Se tem produção de anticorpos, gente, não tem dúvida. Se eu tivesse que justificar, inclusive, seria a única coisa que eu precisaria colocar. Devido à produção de anticorpos. O único tipo de resposta imune que tem produção de anticorpos é a humoral, tá? Então vamos lá, preste atenção. O tipo de anticorpo predominantemente produzido pelos linfócitos B na resposta imune adaptativa humoral vinculada a alergias é o IgE. Essa é a imunoglobulina, esse é o tipo de anticorpo típico de alergias. IgE, tem gente até que sacaneia que é de espirro, que espirro é um sintoma típico de alérgico, né? Mas é só uma sacanagem, tá? IgE. O IgE, produzido lá na resposta imune humoral, quando eu tenho alergias recorrentes, ele se liga em alta afinidade a receptores, esses azuizinhos, presentes na membrana de células inflamatórias, como é o caso dos mastócitos e também dos basófilos. Então, localmente, mastócitos, sistemicamente circulando na minha corrente sanguínea, basófilos. Os IgEs, os anticorpos produzidos pelos linfócitos B, na resposta imune adaptativa humoral à alergia, o IgE, se liga a receptores de alta afinidade na membrana plasmática de mastócitos e basófilos. A partir daí, toda vez que essa pessoa voltar a ter contato com o alérgeno, a tal molécula que é reconhecida por aquele IgE, quando esse alérgeno se ligar ao IgE associado à membrana do mastócito ou do basófilo, essa ligação vai induzir a liberação de histamina e outros mediadores inflamatórios. E aí vem a reação alérgica, que nada mais, nada menos é uma reação inflamatória. Vai vasodilatar, vai aumentar a permeabilidade vascular, vai causar edema, aumenta o fluxo sanguíneo, tudo que tipicamente a gente aprendeu numa inflamação. Então a reação alérgica em si é uma reação inflamatória. Por isso que está associada à histamina. Tanto é que é a base de grande parte dos anti-alérgicos, tipo um polaramine da vida, ele é um anti-histamínico. Né? Lembrando que essa alergia local, né, rinite, umas coisinhas de pele, né, umas dermatite, está mais associado mesmo à atuação dos mastócitos. Quando eu tenho uma alergia em nível sistêmico, que aí eu tenho muito basófilo acionado liberando histamina na corrente sanguínea, pode vir aquele caso mais grave, que é o choque anafilático. Eu tenho uma vasodilatação sistêmica, eu faço uma hipovolemia, uma diminuição significativa do meu volume sanguíneo, porque extravasa muito, eu vou fazer um edema generalizado, hipovolemia, parada cardiorrespiratória, risco iminente de morte. Choque anafilático, tá? Agora aquela parte lá de tipo de resposta imune, né? Resposta imune adaptativa pode ser celular ou humoral. Celular, gente, é a que tem participação dos linfócitos T, CD8, ou simplesmente chamados de T8, T-killer, T-citotóxicos. São aqueles linfócitos que escaneiam células do meu corpo que sofreram mutações, como células tumorais, ou células infectadas por patógenos intracelulares. Essas células mutadas ou infectadas por patógenos expõem na sua membrana plasmática fragmentos desses antígenos que são reconhecidos pelos linfócitos T citotóxicos, T8, e ao interagirem com essas células e perceberem que seus antígenos, elas liberam citotoxinas, perforinas, granzimas, que já provocam diretamente a morte dessa tal célula hospedeira infectada. Isso é a resposta imune adaptativa celular. Não tem nada a ver com produção de anticorpos. Não tem sequer a participação do linfócito B. A resposta imune humoral é aquela que a gente estabelece para antígenos extracelulares, antígenos que estão circulando nos nossos meios extracelulares, nos nossos fluidos corporais. É aquela resposta imune que o macrófago fagocita o antígeno, depois apresenta o antígeno para o linfócito T4, e aí o linfócito T4 encontra com o linfócito B, que também já fagocitou aquele mesmo antígeno, e aí o linfócito T4, que é o T-helper, é o T-auxiliar, ao interagir com o linfócito B específico, estimula a proliferação e ativação do linfócito B aplasmócito, que é o linfócito B ativado na secreção de anticorpos. Então, o grande diferencial da nossa imunidade adaptativa humoral é a participação dos linfócitos B e a produção de anticorpos específicos contra um determinado antígeno. Memória imunológica, eu quero lembrar que as duas respostas têm. Células de memória são tanto os linfócitos T de qualquer tipo, como B, que atuam em defesas adaptativas, independente se é do tipo celular ou humoral. Muita gente acha que só linfócito B vira célula de memória, né? Que só linfócito B, só a resposta humoral gera memória imunológica. Isso aí qualquer uma das duas. Beleza? Lembrando que a origem dos linfócitos, assim como de todas as células sanguíneas, é a nossa medula óssea vermelha, tá? Mais pílulas, hoje dei várias dicas de pílula aí pra todo lado. Tá bom, beleza. E aí, a gente monta a nossa resposta. Tipo de anticorpo, IgE, célula, você pode botar mastócito ou basófilo, e a resposta humoral. Carol, eu quis esculachar, eu quis colocar adaptativa humoral. O que você acha? Acho ótimo, pode botar se quiser, mas só botar humoral aqui não vai pegar nada não. Quais são os outros tipos de anticorpos mais importantes que eu tenho que saber pra prova? IgE é esse que eu tenho que saber das alergias. IgA, que muita gente decora, A de amamentação, A de aleitamento, não só está presente no leite materno, aliás, o leite materno tem tudo quanto é tipo de anticorpo, diga-se de passagem, mas o IgA é um